O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. É companheiro do nosso itinerário do Advento o profeta Isaías. Sem sombra de dúvidas, a mais longa profecia do Antigo Testamento e aquela que nos dá a conhecer como a alegria do sol que brilha cálido sobre as nossas faces, como o frescor trazido pela chuva que toca a relva do campo, como o sabor de um doce alimento. Quais serão as características do tempo messiânico? Todo profeta nas Sagradas Escrituras é por si só um antecipador. Não só no sentido de que o profeta é aquele que é vidente de realidades futuras. A Bíblia não se destina a satisfazer a curiosidade, não é uma obra de futurologia, mas no sentido de que o futuro está grávido das promessas de Deus. Isto é, no momento oportuno, o Senhor Deus irá visitar a história com a sua bondade para revelar-se como Salvador. Por isso, resta a nós exultarmos com um salmista: bendito seja, em nome do Senhor, aquele que em seus átrios vai entrando, bendito aquele que vem vindo em nome do Senhor. É o Mashiach, o Messias, o Cristo, o ungido, aquele que vem em nome do Senhor para realizar as suas promessas e estabelecer entre nós um tempo de paz. A paz que é a grande procura dos nossos corações, já que nós nos ferimos uns aos outros, enquanto família, enquanto igreja, enquanto sociedade. No momento em que vier o Messias, aqui esperamos, o desejado de nossas almas comerão no mesmo pasto, o boi, o cordeiro, o leão, o lobo. Portanto, será findada as nossas divisões e as nossas inimizades. O profeta, então, é um antecipador deste futuro, irá de se realizar no momento em que completar-se plenamente a obra de nossa salvação. A etimologia da palavra profeta, tanto no hebraico quanto no grego, ajuda-nos neste momento a aprofundarmos a nossa reflexão nesta manhã que o Senhor fez para nós. No hebraico, profeta é nabid, aquele que clama, chamar, clamar, falar, ou aquele que foi chamado também num sentido passivo. Todo profeta, então, é alguém que recebe uma comunicação da parte de Deus. E particularmente os profetas no Antigo Testamento emprestam seus lábios para Deus, são portadores de sua palavra, porque o Senhor está sempre próximo. É isso que nós cantamos como antífona do Evangelho. Buscai o Senhor vosso Deus, invocai-o enquanto está perto. O Deus da nação israelita é um Deus que é capaz de aproximar-se, um Deus que conforta os corações despedaçados, como nos faz lembrar o Salmo 145, e assim enfaixa as feridas e as cura. Está próximo com o seu ouvido. Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta, vai dizer o Salmo 33, entende?
É um Deus profundamente sensível às causas, às dores humanas e que está sempre disposto a aproximar-se para envolver a descendência de Abraão, o seu amigo, com a sua ternura e com a sua salvação. No entanto, o povo afasta-se de Deus, fecha os seus ouvidos, como nós assim fazemos. Não raro temos o nosso coração anestesiado e a nossa consciência suspendida. Desistimos de escutar a palavra do Deus que se faz próximo de nós. Por isso o profeta empresta a Deus os seus lábios e quer falar fundo no coração do povo transviado. Isaías, particularmente, está se comunicando a um povo que tem o coração transviado pelas decepções com o cotidiano, o exílio que faz Israel suspeitar se de fato as promessas de Deus vão de se realizar ou se elas falharam. O profeta, então, está se dirigindo a corações anestesiados, despedaçados, para no interior das almas infundir a esperança de um tempo onde o povo justo, o povo que manteve-se fiel, a semente, o nézer, o rebento, há de despontar como um sinal de salvação. Neste reino a que todos esperam, um reino que é para sempre e que não se dissolverá, tal e qual o Senhor Deus jurou a Davi, e aquele que se centra no trono em seu lugar. Então, a etimologia hebraico, nabid, clamar, chamar, aquele que clama, que foi chamado, ajuda-nos a entender que o tempo do advento é um tempo para despertar-nos dos nossos sonos. Despertar. Para que assim, escutando a voz deste Deus que é próximo de nós, nós nos levantemos e nos arranquemos das sombras da morte. Voz que desperta o nosso interior, porque estamos sempre inclinados a fecharmos o nosso ouvido e assim nos perdemos, sendo vítimas de nós mesmos, ensurdecidos por nossas ansiedades, por nossos falsos juízos, por nossa pretensão. A etimologia da palavra profeta no grego, de onde inclusive vem a nossa palavra profeta, é profetés, aquele que é capaz de estar diante de. O profeta é alguém que se coloca diante de Deus para assim, podendo num sentido misterioso, deixar a sua face iluminar por Deus, comunicá-la também. O profeta é o mediador daquilo que escuta. Ao ter diante dos olhos a palavra da profecia, ao estar diante de Deus com a sua vida inteira. Tanto que alguns profetas experimentam o Kiddush Hashem, isto é, sofre pelo nome. Na Bíblia, escutam a palavra, deixam que este nome, que esta palavra, Shema Israel, desperta Israel, um é o Senhor, lhes mova profundamente, de modo que põe-se a despertar os corações anestesiados. Não raro também a escuta deste nome, o sofrimento deste nome. O profeta que está diante de Deus sofre profundamente por causa dele. Ao fazer da própria vida uma profecia, torna-se ele um mártir. E por que aqui estamos fazendo este itinerário? As etimologias. Não se trata de um preciosismo. Aqui é para reforçar mais uma vez que toda a Escritura é tecida num grande midrash. Os textos estão em profunda comunicação. O que é que você acha aí? Que nós estávamos há alguns dias atrás refletindo sobre o livro do Apocalipse. O Apocalipse também, João, profeta, diante de Deus para comunicar alguma coisa que é doce nos lábios, amarga no estômago. João que diz estar anunciando a revelação daquela que é a testemunha fiel. Martis, pistos, Cristo é a testemunha fiel. O que quer dizer isso? O mártir fidedigno, a testemunha fiel. E se comunica profundamente com duas palavras, com uma palavra que retoma em dois momentos nos textos que nós acabamos de escutar. E Isaías fala de uma rocha, assim como Cristo fala de uma pedra na qual temos que construir a nossa casa. Em primeiro lugar,
esta rocha é Cristo. Rho martis, rho pistos. Ele é a testemunha fiel. No Antigo Testamento, Deus se revela como aquele que é capaz de prometer. O nome que ele dá a si mesmo no livro do Êxodo é aquele que é rico em bondade e aquele que é fiel. Portanto, aquele que se apoia em Deus está apoiado num fundamento fortemente estabelecido. A palavra de Deus, o seu testemunho, o seu amor em direção a nós é verdadeiro, duradouro, fiel, permanente. Por isso podemos neles nos apoiar, sobretudo nos momentos apocalípticos da nossa vida, em que aquilo que é sólido começa a desfazer-se. É preciso agarrar na solidez do amor de Deus e nas suas promessas. Todos nós atravessamos exílios, desertos, noites escuras, e por isso, neste exílio, é preciso que demos a nossa mão a Deus, para que Ele nos arranque. Experimentando a solidão da nossa humanidade, das angústias que todos nós enfrentamos a cada dia, é preciso deixar que a palavra de Deus, esta palavra firme, esta palavra que se fundamenta na vida, que dá a vida, nos impulsione para a frente. Devolva ao nosso coração a esperança de que necessitamos. E a nossa esperança está em Cristo. A nossa vida está escondida em Cristo. Portanto, nos momentos de tempestade, em que nossa existência parecer um mar revolto, é preciso ancorar-nos na esperança que é Jesus Cristo, a testemunha fiel. E já que fomos batizados com Cristo, e já que nós, pelo batismo, fomos consagrados a Cristo, nós também nos tornamos testemunhas dele. E é a isto que está apelando Isaías. Já no Antigo Testamento, o povo feito para Deus deve aprender o que significa a perseverança. Quer dizer, nos momentos em que as circunstâncias da vida parecem negar o amor de Deus, é preciso confiar na potência salvadora dele. O Deus que é capaz de fazer um simples rebento na casa de Jessé tornar-se um tronco, uma árvore de onde floresce o Salvador. O Deus que é capaz de fazer aquela pequenina semente de Abraão, perdida em meio à soberba do faraó que tenta engoli-la e submergi-la, o Deus que é capaz de fazer o povo atravessar o mar vermelho a pé enxuto, é o Deus que merece confiança naquilo que diz. O Senhor, vai dizer Isaías no versículo 4 da leitura que escutamos. O Senhor, Deus, é a rocha eterna, o firmamento estabelecido, a sua palavra é duradoura, ele é fidedigno naquilo que jurou, ele é verdadeiro, ele é digno de confiança. Esperai no Senhor é o convite de Isaías àqueles que se encontram exilados. Esperai por todos os tempos. A demora de Deus não desmente a sua promessa. Ele, em sendo Deus criador e o Deus libertador, no momento oportuno, fará da morte brotar a vida. E esta vida será como uma luz que desponta nas trevas, trazendo a alegria de um novo dia. Mas o povo deve confiar, porque experimentar a fidelidade de Deus, a sua permanência, o seu amor durável, que é desde sempre e para sempre, nos interroga sobre a nossa permanência, sobre a nossa fidelidade e a nossa capacidade de perseverar. Percebam? Deus se revela a si mesmo como o bondoso, cujo amor é eterno e capaz de salvar. Como aquele que é fiel, Amém. Esta é a origem da palavra amém, um fundamento firmemente estabelecido. Ele é o Deus do amém, nele podemos dizer amém, nele confiamos, na sua verdade, na sua palavra, no seu juramento, porque ele não volta atrás naquilo que jurou. Esta é a esperança de Israel e que deve ser a nossa. Aquilo que Deus amou por um só segundo no seu amor fiel, ele jamais será capaz de deixar de amar. E é por isso que Israel, nestes momentos de tribulação e de exílio, pode rezar. Recorda, Senhor Deus, vosso amor, vossa ternura, vossa compaixão, que são eternas.
Recorda, e assim vem nos salvar, vem salvar teu povo, Senhor Deus. E assim, na medida em que vamos nos refugiando nesta rocha eterna, para além de nossas impermanências, nós também vamos descobrindo o alcance da nossa fidelidade, o alcance da nossa permanência. Entende? As demoras não colocam em xeque Deus, porque Ele jamais será capaz de deixar de amar aquilo que por um só segundo foi objeto do seu amor. Amou Abraão, Isaque, Jacó, amou Davi, amou sua nação, seu povo, amou-nos em Jesus Cristo, portanto, é rico em misericórdia. Nunca nos deixará sós, estará conosco todos os dias até o fim dos tempos, porque Ele é a rocha firme. Espera no Senhor, está dizendo Isaías, e isto ecoa em todas as Escrituras. Mas nós temos que nos questionar se o nosso amor ardente é também fiel, se as doces palavras em nossos lábios, elas são, na verdade, capazes de permanecer, porque diz Jesus, o que adianta dizer Senhor, Senhor, Deus disso, Deus daquilo, louvar e pular e bem dizer, se a vida não é capaz de uma prática que permanece, se nós não nos convertermos nós mesmos em testemunhas fiéis do amor que experimentamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Nossas preces.